esse cofrinho aí é voluntário, viu, irmão? Se aí você tá com aquelas moedas sobrando lá, você coloca nesse cofrinho, você vai estar abençoando vidas, amém? Também, pastor André, quando eu fui agora para São Paulo, cheguei na casa da minha mãe, tinha 2 cofrinhos, um no quarto dela e um no quarto da minha irmã. Eu perguntei que cofrinho é esse? Ela falou, aqui na igreja pode levar daqui. Eu falei, a nossa igreja não faz essas coisas para os missionários, não, né? É participar de todas as formas também para abençoar esses homens de Deus que são onde nós não conseguimos chegar ainda, irmãos. Deus abençoe a vida desses homens de Deus. Êxodo capítulo 12. Só quero falar para as irmãs. Tem as irmãs cheias de Deus aqui em nome de Jesus? Aleluia! Vai ter um chá de mulheres sábado, agora dia 22, 2 horas da tarde, amém? Se tiver alguma irmã perto de você, pergunta se ela vai vir também. Sábado, dia 22. Lembrando que nós vamos, as irmãs aí vão trazer um pacotinho de fralda aí para abençoar a vida da Rosa, em nome de Jesus, a vida da Tassiana também. E os irmãos aí que não puderem vir, alguns irmãos vão abençoar com fralda. Não, sim, não precisa vir no chá de mulheres não, viu, irmão? Não pode não. Vai ter o homem que é homem para você vir participar. Não é o homem que é homem não, viu, irmão? É o homem que é homem, viu? Em nome de Jesus. Vai ter o nosso evento aqui nos cabra-machos da igreja. Mas enquanto isso, irmão, você que tem um coração generoso também, compra 1, 2, 3, 4 mil pacotes de fralda aí, você pode abençoar também isso. Tem espaço para guardar a fralda aqui, Vanessa? Pode trazer bastante à vontade, né? Em nome de Jesus, a gente quer contar com a generosidade dos irmãos também, não só das irmãs. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui, outro recado. Os irmãos que se inscreveram no curso de música, não é você que ainda está fazendo, é você que se inscreveu. Eu quero fazer uma reunião com você hoje, amém? Quantos aqui se inscreveram para o curso de música? Pode levantar a mão assim, sem medo de ser feliz, irmão. Isso. Você me procura no final, que eu quero fazer uma reuniãozinha rápida com você, tá certo? Glória a Deus. Outra coisa, irmãos. Sábado agora, que é o chá de mulheres, às 2 horas da tarde. Depois nós vamos ter o culto de jovens dessa igreja. E no dia 29, nós vamos fazer o evangelismo lá em Afogados. Quantos querem ir lá evangelizar conosco também? Nós vamos orar para fazer sol de novo, viu, irmão? Humberto parece que estava na praia. Parece um camarãozinho, meu Deus do céu. Mas foi bênção de Deus, viu, irmão? Fiquei muito feliz. Essa equipe, nós temos uma equipe maravilhosa, irmão. Nós estávamos lá e estava um solzinho rochedo, viu, irmão? Aquele solzinho estilo Pernambuco. Vocês sabem como funciona, né? Não é solzinho paulista do sul, não. É solzinho do Nordeste, irmão. E glória a Deus, irmãos, eu vou dar sol. Eu falei, irmão, eu orei para fazer muito sol mesmo. Já pensou nós evangelizando a chuva lá, irmão? Vai dar certo, pessoal, tudo dentro de casa, ser difícil de sair, essas coisas vão dificultar. Vamos estar orando também. Dia 29 vai fazer sol, não vão, velho? Vai. Um pouquinho menos, né? Um pouquinho menos ajuda. Um pouquinho de nuvem vai ajudar a gente, né? Mas glória a Deus, irmão, eu quero contar com os irmãos. Eu sei que alguns irmãos não puderam ir agora no dia 22, mas você que pode estar conosco no dia 29, irmãos, vamos conosco. Nós vamos preparar o caminho, vamos conhecer, espiar aquela terra e nós vamos levar o evangelho aos perdidos daquele lugar também, amém? Glória a Deus. Eu nem desejei Feliz Páscoa para os irmãos, né? Eita, que pastor, né? Feliz Páscoa para você, meu irmão. Dá Feliz Páscoa para o seu irmão aí também. Feliz Páscoa. Você comeu chocolate hoje, meu irmão? Você comeu? Os irmãos mandou chocolate dentro para dentro, né? Epa, beleza, hein? Glória a Deus. Hoje eu quero falar da Páscoa, irmão. Olha aqui, é da verdadeira Páscoa, viu? Não é coelhinho de Páscoa, ovinho de chocolate, não. Nós vamos falar de Cristo, amém? Assim, Cristo é a minha Páscoa. Mas achei que você ia falar que nem fervoroso. Vamos tentar de novo assim, diga, Cristo é a minha Páscoa. Oh, glória. Êxodo, capítulo 12. Nós vamos falar aqui a respeito da primeira Páscoa. Amém. Mas nós lemos, irmão.
A introdução por monte, os irmãos entenderem, eles vão chegarmos lá. Aqui na primeira Páscoa, em Êxodo 12, ela aconteceu mais ou menos há uns 3.500 anos atrás. Mais ou menos o tempo de Cícero, irmão. Faz tempo. 3.500 anos. Entre 3 e 400, irmão. Olha aqui. Faz tempo ou não faz? Faz tempo, irmão. Eu fui com uma célula essa semana. Eu estava falando a respeito da Páscoa. Aí ele falou assim pra mim: faz muito tempo, pastor. Acho que nem tinha celular naquela época, né? Eu falei: tinha não, filho. Não tinha celular naquela época, não. 3.500 anos atrás, olha aqui, o povo estava lá no Egito como escravo durante mais de 400 anos, e Deus fala assim: eu vou libertar o meu povo com mão forte. E Deus pegou um homem de Deus chamado Moisés, levantou ele e falou: através de você, do seu irmão, o povo de Deus vai ser liberto da escravidão de Faraó. E aí, o que acontece? Chega um Faraó e fala: Faraó, o povo vai embora. O povo precisa ir embora, os seus escravos estão trabalhando de graça, construindo todo o Egito, não vai trabalhar mais. Faraó falou: como que é? Vocês não vão embora coisa nenhuma. Eu já entendi o negócio de vocês. É falta de serviço. Vocês não trabalham mais para vocês aprenderem. E o povo fica muito mais bravo. E Deus faz o quê? Começa a mandar as 10 pragas do Egito. Já ouviu falar das 10 pragas do Egito, irmão? Alguém sabe aqui pelo menos 5 pragas do Egito aqui? Os braços baixou tudo aqui, meu Deus do céu. Se você for lá na salinha das crianças, ela sabe, irmão. Sabe ou não sabe, Laís? Sabe, irmão. Aí, hoje eu vou falar para vocês aqui. A primeira: águas de sangue, rã, piolho, mosca, peste nos animais, úlcera, chuvas de pedra, gafanhoto, 3 dias de trevas, até nós chegarmos à 10ª. A 10ª seria a morte de todo primogênito. Na célula que a gente for vendo também perguntou: o que é primogênito? É o mais velho, viu, irmão? Todo filho mais velho, todo animal mais velho morreria. Alguém quer filho mais velho? Esse cara já lembrou de você já. Olha aqui, irmão. O filho mais velho, olha aqui, era uma vez. Deus falou assim: ó, todo filho mais velho vai morrer, porque eu vou colocar juízo sobre o Egito. Não só os filhos, mas ele falou: todo o povo de Faraó, como todo escravo, como todo filho de animal, vai morrer todo primogênito. Aí a gente chega na Páscoa, Êxodo capítulo 12. Vamos ler comigo lá, irmão? Êxodo 12, verso 1. A palavra de Deus diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Diga: cordeiro. Um cordeiro segundo a casa do seu pai, um cordeiro para cada família. Verso 4. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas e conforme o que cada um puder comer. Por ali calculareis quantos bastem para um cordeiro. O cordeiro será, olha aqui, irmão, sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Verso 7, é importante, presta atenção. Tomarão sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Olha aqui para mim, irmão. O Senhor começa a falar para Moisés: Moisés, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pegar um cordeiro sem defeito, vocês vão matar aquele cordeiro, vocês vão pegar o sangue que for derramado daquele cordeiro, vocês vão passar nos batentes da porta, nos batentes da janela. Ele continua dizendo lá no verso 8, irmão: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão.
Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo. A cabeça, as pernas, a fressura, nada deixareis até pela manhã. O que, porém, ficar até amanhã, queimá-los-ei. Dessa maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-los-ei à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite eu passarei na terra do Egito, eu ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Eu executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será por sinal na casa em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Verso 14. Este dia será por memorial, os celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. Pula lá para o versículo 21 para nós ganharmos tempo agora, irmãos. Verso 21 diz assim: chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e lhes disse: escolhei, tomai o cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai o molho de isopo. Isopo é uma planta, viu, irmãos? Eles tinham que pegar o sangue, molhar na planta e jogar com a planta o sangue nas ombreiras das portas. Molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, olha aqui, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor por aquela porta e não permitirá que entre em vossas casas para vos ferir. Verso 24. Guardai, pois, por estatuto para os outros e para os vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra, que o Senhor vos dará como tem dito, observai este rito. Quando os vossos filhos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito e feriu os egípcios e nos livrou nas nossas casas. Então o povo se inclinou e o adorou. Feche os seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te damos graça. Te damos graça, Senhor, porque hoje nós celebramos a tua ressurreição. Nós celebramos, Senhor, aquilo que o Senhor fez por nós numa cruz. Que nós possamos ter um coração grato. Que possamos observar essa data como uma data especial para nós. Por aquilo que o Senhor fez por nós, pelas nossas vidas. Nós damos graças ao Senhor pela tua bondade e misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, aqui acontece a primeira de todas as Páscoas. Há mais ou menos 3.500 anos atrás, quando o Senhor falou: pega o cordeiro, sacrifica o cordeiro, pega o sangue do cordeiro e coloque nas suas casas. A Páscoa, a palavra Páscoa significa passar por cima, ou passagem. O que é a Páscoa então? A Páscoa era para que eles se lembrassem que o Senhor passou pela casa deles e não foi executado juízo sobre a vida daquele povo, dos filhos de Israel. Quando nós olhamos a Páscoa, irmão, ela carrega um grande significado para nós. Quando nós olhamos a Páscoa, ela tem que nos lembrar muito mais do que chocolate. Muito mais do que aquele ovinho de 250 gramas ao leite que você ama. Porque a Páscoa para nós, ela carrega algo muito mais importante. Ela tem que nos lembrar daquele que morreu por nós. Cristo, desde aqui, irmãos, ele já representava o cordeiro.
precisava para ser salvo aqui, irmãos? Ele precisava pegar um cordeiro, ele precisava matar o cordeiro, e o sangue daquele cordeiro precisava estar na casa dele. Se ele não seguisse essas ordens, o que aconteceria, irmão? O anjo destruidor viria, e na casa dele também seria executado juízo, da mesma forma como foi lá na casa dos egípcios. Mas olha aqui, a casa que tinha o sangue, o Senhor passava e falava o quê? Essa casa está marcada, essa casa aqui é minha. Lá no finalzinho, quando o Senhor fala assim: quando seus filhos perguntarem para você, por que nós estamos fazendo essa festa? Por que nós estamos celebrando a Páscoa? E vocês vão lembrar os seus filhos: um dia o Senhor nos livrou lá do Egito. Como nós trazemos para nós, irmãos? Eu não sou contra o chocolate não, irmãos. Em nome de Jesus, caso você ache que é do diabo, você pode trazer aqui para mim que eu vou orar por ele e vou dar um fim nele. Fica tranquilo, em nome de Jesus. Mas, irmão, você que tem um filho, uma coisa você precisa fazer: eu vou dar um chocolate para ele. É lógico, criança precisa de chocolate. As nossas crianças hoje vão receber chocolate também. Mas junto com o chocolate, elas vão receber Cristo. Junto com o chocolate, elas vão precisar aprender o que é a Páscoa do Senhor. Mas isso, olha aqui, você precisa aprender muito bem isso, porque os seus filhos precisam ser ensinados por você. O Senhor falou, perpetuamente, isso sempre. Eles vão perguntar, e quando eles chegarem para perguntar o que é a Páscoa, por que nós festejamos a Páscoa, por que nos reunimos na Páscoa para comer, por que a família se reúne, e por que essa data é especial? Filho, teve um dia que um cordeiro morreu por nós. Teve um dia que um cordeiro foi lá para uma cruz, ele morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou. E por isso hoje nós estamos aqui. Nós precisamos ensinar a Páscoa aos nossos pequenos. Você percebe o quanto o marketing vai desvirtuando essas datas que são tão importantes para nós? A Páscoa, o Natal. Natal ninguém lembra do nascimento de Jesus, irmão. A Páscoa, o cara quer saber do presente dele e festa. Onde vai ser o churrasco? Só isso. Mas olha aqui, essas coisas, elas podem acontecer, nós podemos festejar, mas acima de tudo isso, nós devemos lembrar, principalmente a nossa família, os nossos filhos. Por que nós nos reunimos hoje aqui, irmãos? Hoje à noite nós estamos aqui. Hoje à noite nós estamos aqui para celebrar aquele que ressuscitou ao terceiro dia, irmãos. Porque existem outras religiões. Você vai lá na religião dos espíritas lá, tem lá o túmulo de Allan Kardec, vai estar lá. O dos apóstolos vai estar lá. O de Maomé vai estar lá. Mas quando você chega lá no túmulo de Jesus, está assim, ó, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Nós servimos a alguém que está vivo, e não alguém que está morto. Nós servimos a um Deus que morreu, mas ele morreu para morrer no nosso lugar, e para que nós tivéssemos a vida. Esse é o motivo dele morrer. Deixa a sua Bíblia aberta em Êxodo 12, vai lá em João, no capítulo número 1. João, capítulo número 1. João lá no Novo Testamento, o Evangelho, meu irmão. Se achar, você dá um aleluia para saber se você está crendo em Jesus. Êxodo 1, 29. Oh, perdão, irmãos, João 1, 29. Esse nós estava lá. João 1, 29. A palavra de Deus diz assim: no dia seguinte, viu João que Jesus vinha, e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, irmãos? Às vezes a gente lê a Bíblia, e isso para nós aqui passa despercebido. Às vezes nós não entendemos o que realmente isso aqui está querendo dizer para nós. Agora aqui, naquele tempo, quando João Batista vê Jesus chegar,
E João Batista aponta para Jesus e diz assim: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A galera já entendeu. Eles já tinham entendido o que significava aqui. Aqui é quando Jesus começa a entrar em cena. Jesus seria batizado ainda. Jesus começaria o seu ministério de 3 anos e meio. Mas desde lá, João Batista, como profeta de Deus, ele diz assim: esse aqui é o Cordeiro de Deus. Agora, fazendo alusão ao que, meu irmão? Ao Antigo Testamento. Aquele cordeiro que morreu. Ele já queria dizer: aquele cordeiro lá é esse aqui. Aquele cordeiro que morreu e salvou o povo do Egito, esse aqui que é o cordeiro. Esse é o cordeiro que morre para que nós possamos ter a salvação. Aqui, irmãos, em Êxodo, no capítulo 29, desde já João Batista já olha e já enxerga aquele que traria para nós a salvação. Diga assim para quem está do seu lado: Jesus é o cordeiro, meu irmão. Jesus é quem é o cordeiro. Quando nós fazemos essa analogia, nós olhamos lá no Antigo Testamento, esse é o cordeiro sem defeito. Esse é o cordeiro que precisava morrer, derramar o seu sangue para que nós tivéssemos vida. Aí o que a gente pensa em plástico? Chocolate. Mas hoje é dia de nós agradecermos a Cristo. Sou muito mais de assistir televisão, mas geralmente nessa época da Páscoa eles passam o filminho de Jesus. Nem sei se passa mais, porque do jeito que o negócio está indo, degringolando, né? Mas é tempo de você olhar e saber que esse cordeiro, a quem João Batista mostrou, é o cordeiro que morre e derrama o sangue que precisa estar em mim. O sangue do cordeiro precisa estar na sua vida. Aquele povo ali seria salvo lá no Egito com condições. O Senhor falou assim: vocês serão salvos. Eu quero executar juízo. É sobre o povo do Egito. É sobre esse povo que eu quero libertar vocês. Para que vocês sejam salvos, faça isso. Mate o cordeiro, pegue o seu sangue e coloque na sua casa. No Novo Testamento não muda muita coisa. O que muda é que nós precisamos receber esse cordeiro em nossas vidas. Esse cordeiro precisa ser recebido por nós, em nossos corações, e juntamente com ele vem o seu sangue. Nós precisamos estar marcados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus é a marca, aleluia, que não virá juízo sobre as nossas vidas, porque um dia será executado juízo sobre todos. E o povo do mundo, assim como o povo do Egito, receberá o juízo. E olha aqui, não é só sobre os primogênitos, mas agora é sobre todos. Mas olha aqui, aquele que tem a marca, aquele que tem o sangue do cordeiro, esse está marcado. Esse está marcado agora como filho, agora como aquele que é um deles. Quando Cristo, irmão, veio, é anunciado agora como um cordeiro, ele já mostraria que ele ia morrer. Ele não falou quando aquilo iria acontecer. A princípio isso não foi mostrado, mas foi mostrado: o cordeiro iria morrer. Então, se você chega em algum lugar, o pessoal olha para você e fala assim: e aí, cabrito? Esse aqui é o cabrito aqui. Esse aqui é o cordeiro. Talvez para nós isso não faria muito sentido, mas para Jesus era todo sentido. Jesus, isso aqui é tão perfeito, irmão, que Jesus precisaria morrer quando? No Páscoa. Jesus precisaria ser imolado no quê? Na Páscoa. Na Páscoa ele precisaria morrer. Na Páscoa o sangue dele precisaria ser derramado, para que fosse mostrar: esse aqui é o mesmo cordeiro daquele ali. Aquele ali, na verdade, é esse aqui. Aquele cordeiro que foi morto lá no Egito, que derramou sangue lá, ele já fazia uma alusão a Jesus. Não foi, na verdade, um animal que salvou o povo do Egito. Aquilo ali era uma alusão de um sangue que precisava ser derramado, porque o povo seria salvo não pela morte do animal, mas pelo sangue dele, pelo sangue daquele que era perfeito,
E foi o sangue desse que é perfeito que foi derramado por você. O Cordeiro Pascual é Cristo, que foi imolado. E chegando próximo da Páscoa, talvez eles se perguntavam: e o Cordeiro? O que vai ser? Onde que nós vamos arrumar o Cordeiro? Mal sabia eles que o Cordeiro era o mestre deles. Que o Cordeiro, qual seria imolado, seria ele mesmo. E por isso ele anunciou: é necessário que eu vá. Mas ele disse: mas eu vou voltar. Ele iria, ele morreria, mas ele ressuscitaria. Porque, irmãos, para que hoje nós pudéssemos alcançar a vida, olha aqui, você tem vida hoje porque o Cordeiro vive. Você tem vida hoje e nós temos a oportunidade da salvação porque o Cordeiro derramou o sangue. Agora, de quem que tinha que ser o sangue? O sangue tinha que ser eu, tinha que ser você. O sangue tinha que ser derramado, era seu, porque você que tinha que morrer. Nós éramos como os egípcios. Sobre nós precisaria ser executado juízo. Mas o Senhor falou: não, eu sou o Cordeiro perfeito. Eu é quem vou morrer no seu lugar, para que você alcance a vida. Cristo, quando escolheu morrer no nosso lugar, se mostrando como um Cordeiro perfeito, para que hoje ninguém precisasse mais sacrificar um animal. O rapazinho perguntou assim para mim: pastor, mas e se nós matamos um animal hoje? Não pode pegar o sangue dele assim e passar por aqui assim? Ou eu posso morrer e pegar o sangue e passar assim? Eu falei: sabe por que você não precisa? Porque você é imperfeito, eu sou imperfeito, e só tinha um sangue válido, que era o sangue de Cristo. Ele é o sacrifício perfeito. Ele é o sangue perfeito que faz com que ninguém hoje mais precise sacrificar animal, para que nós hoje não precisamos nos sacrificar, porque Ele já se sacrificou no seu lugar, meu irmão. Olha no olho de quem está do seu lado, diga assim para ele: o Cordeiro que morreu foi por você, meu irmão. Ele deu um amém para você? Olha aqui, foi por você que o Cordeiro precisou morrer. Aí quando nós vemos essas coisas aí, sabe o que o chocolate vem para nós? Chocolate é segundo plano. Chocolate é uma beleza, mas isso aqui é em segundo plano. Em primeiro lugar, na paz tem que vir no meu coração é lembrar de alguém que morreu, de um Cordeiro que deu o seu sangue. A pergunta é: por quê? Por que será que o Cordeiro morreu por alguém como eu e como você? Isso não te constrange? Isso não constrange a sua vida ou o seu coração? De falar: por que o Cordeiro de Deus derramou sangue por mim? Eu não sou digno disso. Eu sou um pecador. Abre sua Bíblia lá em João ainda, no capítulo 3 agora. Lá no versículo número 16. Vem comigo. 3,16. Os irmãos já conhecem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu... Troca o filho agora pelo Cordeiro. Porque Deus deu o seu Cordeiro unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas quando nós olhamos isso aqui, a gente começa a entender o que é a graça de Deus. Quando o Cordeiro
amor, porque Ele ama você. Não fuja de Deus. Não fuja do amor de Deus. O Cordeiro se entregou pela sua vida. A palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 5, no verso 8, que Ele provou o seu amor, tendo morrido por nós, sendo nós pecadores. Hoje você está aqui, vem nos visitar. Saiba de algo, você precisa receber o Cordeiro na sua vida. Você precisa receber o Cordeiro no seu coração. E quando você recebe o Cordeiro, e juntamente com ele vem esse sangue sobre a sua vida. E o sangue, ele tem que estar sobre mim. Já viu aquela pessoa, quando ela está com medo, ela fala assim: sangue de Jesus tem poder. Viu já? Eu tenho que fazer assim, irmão. Sangue de Jesus tem poder. Porque o sangue em mim, eu tenho que estar manchado com esse sangue. O sangue tem que estar na minha vida, porque essa vai ser a marca que Ele vai encontrar em nós. Essa é a marca que nos difere do povo do Egito. A sua casa precisa ter a marca do Cordeiro. A sua casa precisa ter o sangue do Cordeiro lá. Mas não é matando bicho não, irmão. É orando, falando assim: Senhor, da mesma forma que o Teu sangue está sobre a minha vida, que o Teu sangue seja sobre a minha casa. Guarda os meus filhos, Senhor. Guarda o meu cônjuge. Guarda a minha família. O sangue do Cordeiro precisa estar em nós. O sangue do Cordeiro precisa estar na sua vida. Nós precisamos estar manchados nesse sangue. Quando o Senhor vir, o que Ele vê são os filhos e os que não são filhos. E como Ele identifica quem são os filhos? Esse aqui tem o selo do Cordeiro. Esse aqui tem a marca do Cordeiro. Esse aqui tem o sangue do Cordeiro. E é isso que Ele vai procurar em você. O sangue é o que vai remir os nossos pecados. Isso faz com que eu todo ano não precise matar um animal. Isso faz com que todo ano eu possa ter a confiança que os meus pecados são perdoados. Mas os meus pecados, eles são perdoados porque alguém pagou ele no meu lugar. E alguém pagou pelo seu pecado. Por isso que João anuncia ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque sabia que por nós mesmos nós nunca seríamos salvos. Eu poderia andar e tentar viver na lei, mas no dia que eu errasse a Bíblia diz que eu errei todos. Não existiria salvação se o Cordeiro não tivesse ido no nosso lugar. Não existiria salvação se o Cordeiro não fosse, olha aqui, no seu lugar. A pergunta que eu faço para você nessa noite, meu irmão: o que você tem feito com o sangue do Cordeiro? Alguns rejeitam esse sangue. Alguns não querem receber esse sangue. Alguns acham o sangue até legal na vida do irmão, mas ele não quer o sangue na vida dele. Olha aqui, a única forma de você ser salvo, a única forma de você alcançar graça, a única forma de você ser abençoado é pelo sangue do Cordeiro. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, no capítulo 15. Amém. Quem já achou, vou ler, irmãos, para nós guiarmos sempre. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1. A Bíblia diz assim: Irmãos, eu venho lembrar-vos o evangelho que eu vos anunciei, o qual recebeste e ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra como vou preguei, a menos que vocês tenham crido em vão. Antes de tudo, eu vos entreguei aquilo que eu também
também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois ele foi visto mais tarde foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor de todos os apóstolos. Não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça me foi concedida, e ela não se tornou vã. Eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, sejam eles, assim pregamos e assim cremos. Verso 12. Ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois alguns afirmam que não há ressurreição de mortos? Olha aqui, irmãos. Eu vou explicar esse texto para os irmãos e com eles eu vou encerrar. Aqui no capítulo 15, ele começa a falar do Evangelho, pelo qual nós somos perdoados e pelo qual nós somos salvos. E ele falou: vocês serão salvos pelo Evangelho que eu ensinei vocês. E é o mesmo Evangelho que está sendo ensinado aqui nessa noite, meu irmão. E ele diz assim: Jesus, ele morreu e foi sepultado, segundo as Escrituras, mas que também ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele diz que ele não só ressuscitou, mas que ele foi visto por todos os seus discípulos, por todos os apóstolos, e olha aqui, por mais de 500 pessoas de uma só vez. 500 pessoas de uma só vez. Falou, muitos ainda estão vivos. Alguns já dormem, mas muitos ainda estão vivos. Os já dormem é uma alusão que alguns já morreram pela sua idade. E ele começa a dizer, dentro da igreja de Corinto, alguns estavam começando a dizer que não existia ressurreição. Ninguém pode ressuscitar. Agora olha aqui, o apóstolo Paulo já levantou a anteninha e falou: isso é uma heresia dentro da igreja. Havia lobos no meio da igreja e o Senhor Jesus havia alertado. E ele falou o seguinte: como vocês estão falando que não há ressurreição dentro da igreja? Se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. Como você me explica tanta gente tendo visto Ele? Olha aqui, lá no verso número 10, verso 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, e nós somos tidos por falsas testemunhas, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou, ao qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Verso 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda todos nós permanecemos nos nossos pecados. E ainda mais, os que já dormiram em Cristo pereceram. Verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Verso 20. Mas de fato, olha aqui, irmão, ele não está fazendo uma sugestão. Ele disse aqui um fato. Eu não estou discutindo se Cristo ressuscitou ou não. Ele diz, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados
em Cristo. Olha aqui para mim, irmão. Quando ele começa a falar da ressurreição, até então a igreja não discutia se Cristo ressuscitou ou não. Cristo ressuscitou. O que a igreja estava falando é que não existia a ressurreição dos mortos lá mais. Se não há ressurreição, então Cristo ressuscitou. Ele está fazendo o que aqui hoje à noite? É vã a vossa fé, a vossa pregação, vocês são tudo mentirosos. O tempo ele se divide, irmãos, antes de Cristo e depois de Cristo. Não são os cristãos somente que dizem que Cristo ressuscitou, mas há vários historiadores não cristãos que atestam isso. Porque você pensa comigo, irmão, olha aqui. Se 500 pessoas viram o homem ressurreto, quando chegou a perseguição e falou assim: diga que Cristo ressuscitou. Não diga, não vou matar você. Vou matar sua mulher e vou matar seus filhos. Se você não negar. Nós não nega, nós morremos. Será que aquele povo sustentaria uma mentira para que todos morressem, suas famílias morressem, e ainda com isso eles ainda pregassem o evangelho? Olha aqui, meu irmão, aqueles homens morreram pelo que eles viram. Eles morreram porque eles viram um Cristo ressurreto. E porque eles viram um Cristo ressurreto, eles não se calaram, porque eles sabiam que tudo aquilo que Cristo falou era verdade. Quando Cristo morreu, se Cristo não tivesse ressuscitado ao terceiro dia, juntamente com ele teria morrido todo o cristianismo. Mas ele ressuscitou, ele mostrou: eu sou o dono da vida, eu sou o Senhor de tudo, eu sou o próprio Deus. E a partir daquele momento, todos eles agora dão crédito para a sua palavra. Os seus próprios apóstolos, alguns agora não acreditavam realmente, viram o Cristo ressurreto e falou: se ele ressuscitou, nós vamos pregar o evangelho em todos os lugares. E não importa que eles nos ameacem, que eles nos matem, porque o dono da vida ressuscitou. E porque o dono da vida ressuscitou, meu irmão, hoje nós estamos aqui celebrando aquele que vive, celebrando a Cristo. E eu quero convidar você a ficar de pé. E nós vamos declarar isso agora. Ele vive, ele reina, e para sempre Cristo reinará. Quero convidar você a fechar os seus olhos por um instante, em nome de Jesus. Sim.
Levanta suas mãos aos céus. Vou declarar mais uma vez. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. É com essa canção que nós celebramos esse dia. É com essa canção que nós exaltamos aquele a quem servimos. É o Deus vivo. A quem você serve está vivo. E Ele voltará para buscar a sua igreja. Levante as suas mãos aos céus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito acompanhe a sua vida hoje e também por toda a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Dê um abraço quem está do seu lado e diga assim para Ele: Ele está vivo. Treinamento, por favor. Estou carregando com ele, mas Irmãos, pessoal do discipulado do Cícero, vocês vão ter uma reunião com ele. E você que se inscreveu